Sejam bem-vindos a este novo espaço, o Salão Nobre dos Espaços do Conselho, agora requalificado. Estamos rodeados de memórias que deram muito Castro Marim. Estou convencidíssimo que vamos estar à altura dessas memórias, vamos dignificar aqui este espaço. Fazendo um pouco de história, as reuniões de Câmara mudaram para o auditório da Biblioteca devido a uma decisão da antiga maioria de oposição. Depois aconteceu espetáculos degradantes naquelas reuniões, reuniões de 4, 5, 6 horas, em que se adiantava muito pouco. Bem, reuniões para esquecer. Para esquecer, o que interessa agora é o presente e o futuro, e é por isso que estamos. De certeza que vamos estar à altura deste espaço requalificado. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de Câmara, desta feita do dia 2 de novembro de 2022. Não sei se antes de começar... temos alguma ata para ser votada? Não? Antes de começar a ordem de trabalhos, algum dos vereadores quer intervir? Sim. Tenha a mandar, Sra. Vereadora Rosa. Bom dia a todos. Fico muito satisfeita por voltarmos aqui aos Espaços do Conselho. O edifício dignifica certamente este espaço dignifica certamente estas reuniões. É assim, Sr. Presidente, queria-lhe fazer uma pergunta. O Sr. Presidente ficou de me confirmar se tinha ou não assinado tal autonotícia de contornação na terraplanagem que tinha apresentado na Foz do Leite e que o fiscal teve conhecimento. E ainda não me enviou, portanto, essa cópia desse auto que também me tinha dito que me entregaria. Gostaria ainda que nos fornecessem cópias dos autos levantados pelas edificações que existem no Conselho de Madeira, aquelas que, segundo o nosso amigo da Rádio Guadiana, crescem como cogumelos no Conselho, e gostava de ter acesso a esses elementos. Pretendia também, se fosse possível ainda, aceder a um processo. O processo é o 01-74-2018. Gostava de ter acesso, se não se importasse, se isso pudesse ser. Agradecia que fosse hoje, ou só então outro dia que achar conveniente. Sim, senhora. Senhora Vereadora, em relação aos edifícios que crescem como cogumelos, eu penso que essas construções supostamente ilegais existem em todos os concelhos, em todos... E pronto. Agora, só lhe posso dizer o seguinte. Por exemplo, nos últimos 2, 3 meses foram levantados uma dúzia de autos de notícia. Se quiser, posso-lhes fazer chegar todos. Agradeço. Sim, senhor. Não, isto, de algum modo, que houve certas pessoas, parece que não fazemos nada. Quer dizer, os edifícios estão... as coisas surgem e nós não fazemos nada. Nos últimos 2, 3 meses, que eu saiba, levantámos uma dúzia de autos de notícia. Mais alguma questão? Sim, não é dizer que não fazem nada. Simplesmente o Sr. Presidente tinha-se comprometido a confirmar-me aquela situação, a entregar-me o documento, e é por isso que eu voltei a pedir. Sim, senhor. Mais alguma questão? Tenha mandado. Gostaria de solicitar mais uma vez as fotografias da reparação da ruptura da Rua da Lagoa, que ficaram de disponibilizar e ainda não disponibilizaram, e as adjudicações diretas que o Sr. Presidente teima em não mandar aos vereadores, que também gostaria que cumprisse a lei e que fossem dadas. Acho. Sim, senhor. Mais alguma vez? Senhor Vereador João Pereira. Bom dia. Bom dia a todos. Fazer aqui só uma referência a um conjunto de eventos que ocorreram nestas 2 últimas semanas. Portanto, inicio pelas Andaluzíadas, um encontro transfronteiriço dos jovens, um evento inserido no Ano Europeu para a Juventude, a apresentação do livro da apresentadora e comunicadora Fátima Lopes, Encontrei o Amor Onde Menos Esperava, a continuação do programa inserido no mês do idoso
atividade do CLDS 4G Castro Marim Convida, promovido pelo município de Castro Marim e coordenado pela Diana. Passeio de Halloween, organizado pela Associação Roda Ativa, com o apoio da Junta de Freguesia de Castro Marim e do município de Castro Marim. A residência artística Odete, que ocorreu na Casa de Odeleite. A caminhada solidária Outubro Rosa, promovida também pela Junta de Freguesia de Castro Marim. Foi assinalado também o Dia Municipal para a Igualdade com a comunidade escolar aqui de Castro Marim. O 7º Triatlo de Altura, uma organização do Clube de Leões do Sul e do município de Castro Marim, com o apoio da Junta de Freguesia de Altura e da Federação de Teatro de Portugal. Fazer aqui uma menção ao grande impulsionador destas provas, o Sr. Amândio Norberto dos Leões do Sul, o mercado mensal de Castro Marim, e fazer referência também aqui à apresentação de um livro que foi feito na Santa Casa da Misericórdia, sempre em Poesia 2, do Sr. Francisco Lopes. Obrigado. O mercado Mensal do Assinhal. Sim, senhor. Então podemos entrar na ordem de trabalhos propriamente dita. Informações. O saldo do dia de hoje, cifra 100, operações orçamentais 4.598.249 euros, operações não orçamentais 2.024.000 euros. O ponto número 252 prende-se com protocolo para realização de formação em contexto de trabalho, agrupamento de escolas de Vila Real de Santo António. Portanto, isto já tem sido realizado vários protocolos, prende-se com estágios curriculares destes alunos. Portanto, alguma dúvida? Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Cedência de faixa de terreno, vale pão e água. Isto tem a ver com uma área de 60 metros quadrados para integrar o domínio público municipal. Veio à reunião de Câmara para aceitarmos esta cedência, isto com o objetivo de retificar o passeio e futura construção da ciclovia. Portanto, há alguma dúvida? Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 254, Ação Social Escolar, ano letivo 2022-2023, pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclo. Isto prende-se com participação das refeições, 100% para o escalão A, 50% para o escalão B. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Eu sugeria que votássemos em uníssono no ponto 251, 256, 257, que tem a ver com o cartão do idoso. Alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 258, contrato de programa a celebrar com a Associação de Pesca Desportiva de Castro Marim. Isto no valor de 1.300 euros. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. 259, abertura de procedimento concursal, dirigente intermédio do terceiro grau. Alguma dúvida? Quem vota contra, quem se abstém? Proposta 260, alteração ao alvará de loteamento. Já sabemos que a nossa vereadora é contra taxa, que não deve vir a esta reunião de Câmara. Não é esse o nosso entendimento? Tenha a vontade, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, mais uma vez vem um assunto à reunião de Câmara que é da sua competência, de acordo com a proposta aprovada em reunião de Câmara e que foi proposta vossa. Portanto, é assim, este processo é uma alteração ao alvará de loteamento. Não é igual à outra, esta então nem sequer diz a questão do simples por deliberação camarária, mas é uma alteração ao loteamento, é como se de um loteamento se tratasse. Tem várias alterações, como se estivesse a fazer precisamente um novo. Para além disso, está inserido dentro de um plano pormenor. As alterações de loteamento, ou qualquer loteamento que esteja inserido dentro de um plano pormenor, até por norma são consideradas comunicações prévias. Mas o requerente até pode requerer e pedir para que seja um licenciamento. Até aqui está tudo certo. Agora, isto é uma competência do Presidente, foi o Sr. Presidente e o seu Executivo que entendeu delegar as competências da Câmara no Presidente. Como tal, não entendo como é que volta a vir aqui. Portanto, faço ao que acabei de dizer, não vou votar este ponto. Se o Sr. Presidente quer
que isto venha à reunião de Câmara, altere a proposta, nós estamos dispostos a apreciar, analisar, dar pareceres em todos os loteamentos que quiser cá trazer. Agora, trazer uns e outros não, ou trazer aquilo que lhe convém, não estamos... Até porque a operação de loteamento tem que ser totalmente igual ao plano pormenor. O plano pormenor está aprovado em Assembleia em 2021, precisamente na última semana do mandato anterior, e como tal não há qualquer necessidade de vir aqui, porque o loteamento tem que ser igual ao que está no plano. Portanto, é Muito assim, bem. não vou votar este assunto. Muito bem. Nós não vamos votar. Muito bem. De facto, decidiu-se que essas competências passariam para o Presidente da Câmara, as competências delegáveis. A lei não permite que esta seja delegável no Presidente da Câmara. Portanto, por isso é que vem à reunião de Câmara. Se quer que eu lhe diga, não existe... Eu conheço o voto a favor, o voto contra e a abstenção. O não voto eu não conheço. Talvez me possa explicar o que é o não voto. Não voto, eu levanto-me da reunião e passo ao ponto seguinte. E é assim que acontece. E sai desta reunião. Não, e volto ao seguinte ponto. Não voto? Não, volto ao seguinte ponto. É assim, Sr. Presidente, Sr. Presidente, desculpe lá, mas é assim. Onde é que está o tal parecer jurídico que tanto fala, que lhe fundamenta essa sua... Olha, o Sr. Presidente diz, isto é uma competência que não é delegável e não é assim. Não é assim. Portanto, o Sr. Presidente diz e está dito. Não é assim que funciona. Portanto, é assim, eu não... Neste momento, é como lhe digo, isto é uma operação de loteamento, tem que ser igual ao plano pormenor. Se o Sr. Presidente quer trazer, e o seu Executivo não é o Presidente, é o Executivo, pretende trazer isto à Câmara Municipal, é assim, altera a proposta e nós teremos todo o gosto em ver, analisar, não é agora trazer outra vez uma operação de loteamento, sem planta, sem nada, isto não pode ser assim. Não pode ser assim. Oh, senhora vereadora, não é porque eu quero. Eu já lhe disse, já lhe trouxe, já lhe li o parecer jurídico dos juristas da Câmara, que eu confio, que tem essa opinião. Portanto, não é eu quero, baseado no parecer jurídico dos trabalhadores da Câmara, dos juristas da Câmara, eu tomo essa decisão. Não, eu quero. Tenha vontade. Onde está esse parecer, Sr. Presidente? Onde está o parecer? Desculpe, eu li esse parecer. Já está numa reunião. Não leu. Li. Li. Não. Muito bom dia a todos. Esta questão, de facto, suscitou algumas dúvidas ao gabinete jurídico se tinha que ser vir à reunião de Câmara ou não. E, na dúvida, ficou inscrito na reunião de Câmara. Mas nós, independentemente das prerrogativas, acho que devemos concentrar no essencial. E o essencial é se estamos de acordo ou não com a alteração condicionada ao alvará de loteamento da Verde Lago. Esta alteração tinha que acontecer com a alteração do plano pormenor, portanto está em conformidade com o plano pormenor, tem uma série de verificações técnicas e correções que tiveram que ser feitas, porque ainda que a vereadora diga e que está certo, é que tem que estar em conformidade com o plano, mas existem coisas no alvará que não são tratadas no plano, portanto sabe bem que assim é. E o que eu sugiro é que se faça a votação do ponto, porque estão interesses maiores em cima da mesa, e os serviços, então, reequacionem novamente se esta questão em concreto teria que vir à Câmara. Eu, como vereadora, tenho pelouros delegados e muitas vezes nos pelouros, ou a maior parte das vezes, quando são matérias de maior importância, até gosto que elas sigam para despacho do Sr. Presidente para ser uma decisão partilhada e também da Câmara ou da Assembleia Municipal, porque é por isso que nós estamos cá. Quanto ao não vir com plantas, a Sra. Vereadora já pediu para consultar este processo, não sei se veio, se não. O processo que teve disponível são dezenas de pastas da Verde Lago e, portanto, o que eu sugiro é que confiemos na informação técnica que aqui está, que existem condições de aprovação da operação de loteamento das obras de urbanização da Verde Lago e porque nós estamos cá para isso, não há que ter medos porque é o que estamos cá a fazer e se houve dúvidas da parte jurídica, há cautela e a bem do processo e a bem do desenvolvimento de interesses maiores de Castro Marim, foi remetido para a reunião de Câmara. E acho que estamos cá para isso.
Em muitas situações temos dúvidas e, na dúvida, devemos transpor e trazer os processos de forma mais transparente possível e o mais participado possível para que não esteja ferida em nenhum momento. E estamos a falar aqui de coisas bastante importantes. Hoje estamos cá em maioria, mas vamos imaginar numa reunião, numa Câmara em que não teríamos maioria e que a Câmara se recusaria a votar, o Presidente nunca poderia depois ratificar ou tomar essa decisão por si, mais tarde, caso houvesse algum erro. E, portanto, eu acho, é a sugestão que faço, que acho que é pouco importante a discussão se temos ou não, para além da competência, acho que há conhecimento do processo de longos anos, por força da experiência que cada um leva no barco da sua vida, e a vereadora até mais do que eu sobre este loteamento, e portanto eu sugiro que se vote, até porque estamos a falar aqui de momentos-chave no desenvolvimento do projeto da Verde Lago e não se adie mais este processo. Posso, Sr. Presidente? Tenha mudado, Sra. Vereadora. É assim, Sra. Vereadora, quem está aqui com medo não deve ser o Partido Socialista. Com certeza quem está com medo será o Executivo, que está com medo de aprovar aquilo que pode aprovar. Portanto, está aí a referir que vai atrasar prazos. Foram os senhores que trouxeram à reunião de Câmara uma situação que, como diz a Sra. Vereadora, muitas vezes tenho a certeza absoluta. Olha, neste momento sou eu que tenho a certeza absoluta. É uma competência do Presidente da Câmara, delegada pela Câmara Municipal. Não é delegável. É delegável. Eu já li Eu estava a falar, não sei, tinha-me dado a palavra, não sei se posso continuar ou não. Posso, Sr. Presidente? Pode. Muito obrigada. Portanto, os próprios juristas tiveram dúvidas. Pois claro que têm dúvidas, vão ter dúvidas e nem vão conseguir, de facto, afirmar aquilo que o Sr. Presidente afirma. A Sra. Vereadora fala, isto vem à Câmara por uma questão política, porque vocês querem agarrar os vereadores do Partido Socialista nesta decisão. Nós estamos dispostos a fazer parte de tudo o que é benefício para o Conselho. Claro que sim. Agora, vir dizer que eu estou dentro do assunto, vim cá ver o processo, sim senhor, vim ver o processo por uma outra situação, não foi por esta, e esta alteração ainda não estava lá, isto é uma alteração profunda. Portanto, que eu saiba, tem um plano pormenor que eu não tive acesso a ele, porque foi aprovado em setembro de 2021, dia 13, salvo erro, quer dizer, é uma semana das eleições, também nem sei se teriam legitimidade para aprovar algo assim tão próximo das eleições. Mas pronto, já em campanha. Foi aprovado nessa altura, está aprovado por unanimidade, como todos nós sabemos, tudo muito certo. Agora, que a operação de loteamento tem questões pertinentes, prevê alturas que não estão previstas no plano, prevê acessos que não estão previstos no plano, os senhores estão a querer agarrar-se a nós numa de vamos alterar o plano. O alvará de loteamento tem que estar igualzinho ao PP. E é mesmo assim, não há outra forma de se aprovar. Caso contrário, terá que alterar o plano de pormenor. Principalmente pelo acesso que fez, que fui eu que levantei essa questão e foi por isso que eu fui ver o processo. De facto, no loteamento está lá o acesso, mas no plano de pormenor não sei se está, porque eu ainda não tive acesso a ele. Portanto, como lhes digo, é assim. Acho que não vale a pena estar aqui numa de que nós estamos com medo, porque eu não tenho medo nenhum, nunca tive medo de nada, portanto não era agora aqui a ter medo. Não tenho medo. Pá, mas aqui ninguém quer meter medo a nada. Não, o Sr. Vereador é que disse que nós estávamos não tem com medo, mas nós também não temos medo. Então pronto, Aliás, assuma a sua competência. Assuma. É sua a competência, assuma. Se não quer, isso é a sua leitura. E não perde tempo. Eu já li a lei. Para aqui, agora estar a culpar os vereadores do PS de não aprovarem ou de atrasarem uma proposta tão importante. Isso é conversa da senhora vereadora. Aqui ninguém quer. Foi a senhora vereadora que acabou de dizer. Aqui ninguém quer agarrar vereadores do PS de Minhões, não quer culpá-lo de Minhões, nada. Aqui, aliás, eu tive a oportunidade, já numa reunião destas, de ler a lei. A lei não dá asa a duas leituras. É explícita. Esta competência não é delegável. Portanto, não vale a pena estarmos com esta coisa. Eu não gosto de trazer soluções para o processo. Primeiro quer dizer que a vereadora é insidiosa. Isso perturba-me profundamente. Primeiro, insidiosa. Porque o plano pormenor foi aprovado
pela Assembleia Municipal em que nós nem tínhamos a maioria, senhora vereadora. Sim, eu sei. Portanto, vir para aqui dizer que era vésperas de eleições e por algum interesse fizemos aprovar isto, quem leva a nós proposta? nem sequer tínhamos... A Câmara A Câmara que leva a peço proposta. desculpa, eu vou ter que lhe dizer, a Assembleia Municipal, o Partido Socialista, não se opôs, bem pelo contrário. Portanto, o plano pormenor foi votado na Assembleia Municipal num processo longo que foi participado no governo minoritário em que o Partido Socialista com o CM1 tinham maioria e que nunca se opuseram, e a proposta final foi levada à Assembleia Municipal cuja maioria não tínhamos. Portanto, foi aprovado, não venha para aqui dizer que foi a vésperas de eleições que deu jeito. Isso é grave o que está aqui a dizer. Mas foi. E eu isso... Então, e não tínhamos competência para aprovar a Assembleia Municipal. A Câmara não, a Assembleia Municipal não tinha Câmara competência. é que levou. É óbvio que tinha que... A Câmara não aprova. É a Assembleia Municipal. Peço-lhe desculpa, não venha agora de dar o dito por não dito, porque não foi a Câmara Municipal. A Câmara Municipal Câmara aprovou, remeteu à Assembleia Municipal e foi aprovado por unanimidade. Pois, e se a Agora Assembleia não aceitar, sai, Agora- caiu o Carmo e Trindade. Não, mas com o Carmo e a Trindade, as pessoas não estão aqui com os Carmos e Trindades, estão aqui para exercer em consciência aquilo que devem exercer, que é o seu dever de votar. Depois, Sr. Presidente, eu vou-lhe fazer uma sugestão. Estes senhores vereadores estão aqui a levantar suspeitas sobre um processo. Eu vou-lhe fazer esta sugestão, caso o Sr. Presidente entenda. Aprova na sua competência e se não quiser eu posso fazê-lo, e se houver alguma dúvida jurídica vem para ratificação, mas isto fica em ata do que eu estou a dizer. Agora, pedi para vir aqui a doutora Cláudia, porque esta dúvida colocou-se quando foi remetido para a Assembleia Municipal, não é nenhum preciosismo político e isto temos que ser sérios, não andamos aqui a brincar e, portanto, na outra questão, a senhora vereadora disse que não concordava com a lei, insistiu que não concordava com a lei. Não disse nada disso. Não disse que não concordava. Não Isso concordava disse com o a lei, Presidente. que não fazia O sentido. Presidente Disse é ao que senhor disse que não Presidente concordava. para se questionar se fazia Pode ir sentido ouvir. as alterações ao loteamento, etc, etc. E o senhor Presidente disse que não estava cá para isso, estava cá para interpretar a lei e fazer o que a lei determinava. Mas também sei que a senhora vereadora já tive essa discussão noutros fóruns e, portanto, também sabe melhor que nós que este assunto suscita dúvidas e estamos a falar... Estamos a falar de um assunto importantíssimo. Quando vem para aqui dizer que isto agora altera e que está a dar a entender que este loteamento, esta alteração do loteamento, viola o plano pormenor, porque tem que ser igualzinho, o que está aqui não é igual. Esse tal caminho que fala, nem sequer está no plano pormenor, esse tal caminho nem sequer está no loteamento e esse tal caminho tem um processo de contraordenação que já lhe foi explicado e está num processo de legalização, que é um caminho temporário que foi autorizado pelas infraestruturas de Portugal, mas cujo processo ainda não chegou ao fim. Portanto, é uma passagem para fazer a obra do loteamento, mas cujo processo ainda não chegou ao fim. Portanto, não vamos trazer para aqui que há ilegalidades nisto, porque os técnicos, por acaso, são pessoas bastante avisadas, acauteladas, e nós às vezes até gostaríamos que se fossem mais desprendidos dos medos, mas infelizmente a realidade de viveram em Castro Marim faz com que tenham medo e demonstra-se que evoluímos muito pouco, porque se isto está aqui, não é por medo, não é por nada disso, foi equacionado se isto era uma matéria que devia vir à reunião de Câmara, sim ou não, que tipo de alteração é esta, se era simplificada, sim ou não. Está aqui a doutora Cláudia, foi na dúvida, então não queremos trazer problemas a nenhum processo desta natureza e desta envergadura, vem à Câmara. A senhora vereadora teve tempo a ouvir consultar, porque isto foi remetido sexta-feira passada, e penso eu, ou quinta, peço desculpa, e portanto... agora, se não quer votar, eu acho que estas coisas não devem ser assim, mas o que me incomoda profundamente é deixar estas para o ar, que isto é para agarrar a decisão e que nós fizemos aprovar isto à força antes das eleições. Isso é levantar suspeitas, é levantar um anátema à volta do processo, que devíamos estar todos unidos, como até sem ter a maioria o Partido Socialista teve ao lado da decisão dos processos de haver lago. Mas se acham que isso é uma coisa que deve ser mais atrasada, esta alteração do loteamento, eu vou-lhe dizer, isto entrou há bastante tempo e foi escrutinado e foi remetido às entidades, tal como o parecer está aqui, bem... Tem cá o acesso, bem, vereadora. não tenho acesso, senhora vereadora. Aí, Então leia lá. Eu- O ponto 6. eu vou ler o ponto 6. Então leia lá o ponto 6. Vou ler o ponto 6.
porque, conforme referido, as alterações agora propostas abrangem a rede viária e pedonal, com especial destaque para a via de acesso ao empreendimento a partir da Estrada Nacional 125. Espere. chegou lá. É que há pouco disse que não tinha, mas está cá. Foi aparecer das infraestruturas de Agradecia Portugal. que não se interrompesse. Por, conforme referido, eu vou-lhe explicar como a senhora se precipita e se precipita-se a tirar conclusões e a fazer juízo de valor das outras pessoas, porque isso está dentro de si, não é aqui no processo. Eu vou ler bem, e que é para as pessoas saberem o que é. Por, conforme referido, as alterações agora propostas abrangem a rede viária e pedonal, com especial destaque para a via de acesso ao empreendimento a partir da Estrada Nacional 125 e respectivo espaço de entrada, correspondendo a uma das áreas de cedência ao domínio municipal indicadas no alvará de loteamento, for consultada a OME, tendo esta informado a 1/6/2022 o seguinte: o desenho urbano. Uma vez que no âmbito desta alteração se preconiza a melhoria das condições de acesso no limite norte da propriedade à Estrada Regional 125, considera-se que as mesmas devem ser objeto de apreciação e aprovação por parte das infraestruturas de Portugal. E então, senhora vereadora, o empreendimento tem que ter o acesso. Este é o único acesso do empreendimento que é junto ao Infante e que houve uma alteração em relação ao loteamento que estava. Não há outro acesso. O outro acesso não corresponde ao plano pormenor, nem tampouco vai ser consultado às infraestruturas de Portugal. Está a ver como construir uma falácia na sua cabeça? E se tivesse vindo ver as plantas, conseguia perceber as plantas e o processo, conseguia perceber exatamente do que é que estamos a falar. Até porque havia uma rotunda à entrada do próprio empreendimento que deixou de haver. Há uma rotunda no Infante, há uma zona de acesso e os passeios com a ciclovia, e junto ao empreendimento havia uma rotunda lá dentro, mesmo já por trás do Valpão e Água. Nada tem a ver com o outro acesso. Portanto, o empreendimento tem que ter um acesso. É este acesso que estamos a falar. Isso está bem explicitado em todo o processo de alteração do loteamento. E está igualmente explicitado no parecer da IP, e está que, inclusive, pediu um estudo, agora aproveitou para pedir um estudo de tráfego ou qualquer coisa do género, e, portanto, nada tem a ver com coisas ilegais, tem a ver com uma coisa que existe. Posso, Sr. Presidente? Tenha a bondade, Sra. Vereadora. É assim, Sra. Vereadora, aqui ninguém falou em coisas como está a insinuar, que os vereadores estão aqui só para atrapalhar e não foi nada disso. Nós não estamos contra o acesso, nem estamos contra o loteamento. O acesso não está previsto no plano pormenor e está aqui a ser analisado no âmbito deste alvará de loteamento. Ele pode ser necessário, está tudo muito certo, está tudo ok. Agora, diz-me que eu sou insidiosa, mas a senhora vereadora é que está sempre aí a mandar e a dizer que este assunto foi debatido noutros fóruns. Mas quais fóruns? Mas eu ando a debater o quê noutros lados? Mas quais são os fóruns? E se está a referir a questões não sei, de outros conselhos, não estou a perceber onde é que quer chegar. Já agora convinha que fosse direta, que era para levar a resposta direta também. Porque, como já disse na última reunião, as delegações de competências de cada município são diferentes. São aquelas que o Executivo pretende levar à reunião de Câmara. Portanto, e há executivos de câmaras municipais que discriminam tudo o que pretendem que seja delegado ou não. E esta Câmara Municipal, este Executivo, apenas disse todas as competências delegáveis no 555. Delegáveis. Isso. E esta é uma delegável. Não é, não. É? Digo-lhe eu. Pois então, mas estou-lhe a dizer que é. Então fica é uma operação urbanística sim, simples. Já lhe disse que até pode ser considerada como uma comunicação prévia, porque está dentro de um PP que está aprovado e está tudo ok, portanto tem um plano pormenor válido, é um alvará de loteamento. Não tem que haver qualquer... Aqui não há dúvida, aqui eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho mesmo. Pronto. Bem. Mas isto foi para explicar, a senhora vereadora também gosta muito de atacar diretamente na minha pessoa, coisa que eu não fiz diretamente à sua pessoa. Porque não é essa a minha forma de ser, está bem? Bem, senhora vereadora, a ordem de trabalhos é da minha responsabilidade, nada me impede de trazer este ponto aqui à reunião de Câmara, mesmo que eu tivesse competências, nada me impede. Agora, se for ao contrário, é que era preocupante eu não ter competências e ser da competência do município. Aí é que era preocupante. E sinceramente não quero agarrar o seu voto, estamos nas tintas para o próximo voto.
Pois, mas é uma questão, não, desculpa lá, isto é uma questão de legalidade e não é pelo facto de vir à Câmara que fica mais legal. E quando a senhora vereadora diz que até pode ela aprovar, ela não tem competência para tal, porque não está subdelegada. Sim, é uma sim. competência da Câmara delegada no Presidente. Portanto, o Sr. Presidente, quando pergunta a outros conselhos vizinhos como é que se faz, se calhar não o devia fazer, porque o Sr. Presidente tem quantos anos de Câmara? 27. Muito mais do que os outros presidentes que estão aqui nos conselhos vizinhos. Se calhar era o Sr. Presidente que devia ensinar os outros, não os outros, é o Sr. Presidente. Quem vota contra? Eu vou-me levantar. Sim, senhor. Já está na votação? Já pediu? Olha, eu não ouvi. Tenha à vontade, Sr. Vereador. Não ouviu porque não tinha olhado. Sr. Presidente, foi colocada aqui uma proposta em cima da mesa. A senhora vereadora Filomena colocou aqui uma proposta em cima da mesa, que é o Sr. Presidente assumir a competência que lhe foi atribuída, assume, e se houver alguma dúvida, virá à Câmara a posteriori. Qual é o problema? Não vejo qual é o problema disto. Agora, se nos vai obrigar a votar contra, não é contra o plano, porque nós não temos nada contra o plano, pormenor. Não é contra, poderá ser contra algumas alterações que estão aqui. Agora, o processo é que nós votaremos contra, e não nem à proposta, nem ao plano. Se insiste, se continua a insistir, Sim. e tem receio de assumir por si essa competência, nós por isso simplesmente retiramos. Se nos quiser marcar falta a seguir, marca. Exatamente. E toda a nossa votação, se marcar falta, toda a nossa votação será sem efeito. Exatamente. Então, estamos completamente de acordo. Sim. Mas, Presidente, antes de votar, eu quero esclarecer que este caminho não é nenhum caminho ilegal, é o caminho do acesso ao empreendimento entre o restaurante Infante, é o caminho que lá existe. Não há cá nenhum outro caminho. Muito bem. Quem vota contra? Sim, senhor. Quem se abstém? Aprovado por uma maioria. Agora, a proposta número 261. O Presidente tem que, é por unanimidade dos presentes. Pois. Exatamente. Por unanimidade dos presentes. Tem que continuar sem os presentes. Exatamente. Se nos quiser pôr na rua, nós vamos. A vossa presença é sempre simpática. Sr. Presidente, Pode ficar aí à vontade. A vossa presença é sempre simpática. Não, se não estamos na reunião. A vossa presença é sempre simpática. Vou votar o ponto seguinte. Não vota, então. Não vai? Não vota, não. Pronto, então. Bom, proposta 261. Fundo de maneio extraordinário. Comemoração da quadra natalícia. Vamos esperar a ver o que é que faz. Então, Portanto, são coisas alguma que dúvida em relação a este ponto? Comemoração da quadra natalícia. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade dos presentes, não é? Proposta número 262, exercício do direito de preferência. Exatamente. Imóvel, sítio na travessa do Calvário. Portanto, alguma dúvida? Quem vota contra, quem se abstém? Proposta 263, mapas de auxílio com a finalidade regional de Portugal. Eu pedi à vereadora Filomena Cita para explicar este ponto. Sim? Assim, aqui a proposta é no sentido de remeter à Assembleia, dado que é a Assembleia que tem competência para pedir à Administração do Estado esta alteração. E esta alteração é importante porque foi determinado um mapa de auxílios às empresas para o país, negociado com a União Europeia, e como toda a gente sabe, e na linguagem que conhecemos mais comum, existem duas regiões que não são pobres, que é Lisboa e o Algarve, e por isso temos tido cortes sucessivos nos fundos estruturais para a região. Acontece que existia uma prerrogativa que era estender os apoios que havia, no nosso caso, na zona contígua, o Alentejo,
à região do Algarve e também à região de Setúbal, e desde que abrangesse até no quadro anterior 15% da população, no máximo 15% da população. E agora essa percentagem passou para 2,3%. A nível nacional. Significa alargar o território pobre, aquilo que se chamam zonas classificadas zonas A, ou que antigamente chamavam zonas objetivo 1, arrastar os apoios às empresas da mesma tipologia a outros territórios contíguos às zonas A, que são zonas C não prioritárias. E acontece que Portugal, o governo português, fez uma proposta à União Europeia que foi aprovada para a extensão desses ditos territórios. Acontece que, no caso específico do Algarve, e acreditando que não seja uma matéria simples de ponderar o que é que deve ser, aonde é que se vai estender esse apoio ou onde é que se propõe, a proposta engloba os seguintes territórios: São Brás de Alportel, Alferce, Buliquém, portanto estamos a falar de algumas zonas de litoral, Cachopo, Ferreiras, claramente litoral, Loulé, Freguesia de São Clemente, Loulé, Freguesia de São Sebastião, Pechelhoeira Grande, Monchique, Paderno, Peixão, Quelves, portanto estamos a falar São Bartolomeu de Messinos, São Marcos da Serra, União de Freguesias de Algoz e Tunes, União de Freguesias de Conceição, Istoi e Vaqueiros. Isto significa o quê? Que o Estado entendeu que territórios contíguos eram aqueles que se arrastavam aqui para baixo da Serra do Caldeirão, mas Castro Marim ficou de fora, no Concelho de Alcotim ficou a freguesia de Vaqueiros, no Concelho de Tavira ficou a freguesia de Cachopo e a Loulé fica estas freguesias de litoral, Faro fica Estoi, Olhão fica Quelves e mais. Portanto, estamos a falar de litoral. A mancha de óleo, o conceito de contiguidade, foi aqui um bocadinho alterado em função de valores, e eu já consultei e sei qual foi o pressuposto que esteve nessa decisão e nessa proposta, mas discordamos absolutamente dessa proposta. Já o mencionei em nome do município de Castro Marim, no Conselho Regional, já o mencionei ao Sr. Presidente da CCDR, mas como o mapa é suscetível de alterar e nós devemos, em vez de andarmos aqui a discutir uns com os outros, devemos trabalhar para que as coisas aconteçam e se transformem a bem do nosso território, nós sentimos que devemos fazer uma proposta para que se inclua Castro Marim, por vários motivos, e está aqui subjacente na proposta que subscrevi, porque nós temos no nosso território cerca de 30, um dos projetos considerados estruturantes para a região, para o próximo quadro comunitário de apoio, tem a ver com a instalação de empresas. Temos o Núcleo de Desenvolvimento Turístico em desenvolvimento e análise, temos o Hotel da Maravilha, temos o loteamento Almada Dor Clube, temos a urbanização da Herdade da Corte Velha, temos a componente turística da Quinta do Val, temos a componente turística da Verde Lago, que pese embora ser litoral, mas em paralelismo com outras propostas que aqui se assumiram, eu acho que devemos considerar isso como um indicador. Está em desenvolvimento a plantação de cannabis medicinal, está aprovado um PIP de loteamento para a instalação de empresas no Rio Seco, entre outros. Isto significa o quê? Se este território não for abrangido, as empresas que se queiram instalar ou queiram desenvolver projetos em Castro Marim não vão ter até 40% a fundo de apoio por fundo perdido, mas em Loulé, Quelves e Olhão vão ter. E como o princípio deste arrastamento do mapa é o princípio da coesão e não é o princípio do desenvolvimento exponencial da economia, e sentimos que isto vai haver um agravamento ainda maior, numa concentração maior de empresas neste território que foi definido, ao contrário de Castro Marim, Alcotim, Vila de Bispo, Algesur, que não tem nenhum território abrangido. E sei qual foi o pressuposto que me foi transmitido informalmente, mas não concordo com ele, que tem a ver com o seguinte: foi analisado onde é que foram instaladas empresas e apoiados hotéis e outras empresas ao longo destes anos e centrais fotovoltaicas, etc. E como esses territórios tiveram já apoios de outros fundos, pressupõe-se que serão os territórios que terão mais dinâmica para o futuro. Isto é exatamente o contrário, porque se nesses territórios já existe uma dinâmica, o fundo público, o fundo da União Europeia é para alavancar aqueles que têm mais dificuldade de arrancar e ter projetos sustentáveis. Portanto, já transmiti isso à equipa,
mas acho que nós, Câmara Municipal, devemos remeter à Assembleia Municipal para, junto ao Ministério da Coesão, dizer que não é esse o princípio da classificação de territórios de Zona C e que nós não concordamos com ele. Seremos solidários com o resto do Algarve que assim o entenda, sentimos que é sensível, mas há aqui uma coisa que é importante. Para o Algarve foi-me dito, bom, mas a gente ainda conseguiu arrastar alguma coisa para o Algarve, senão ficava tudo na península de Setúbal. Mas isso, eu acho que isso é aquela discussão que nem sequer quer entrar. E porquê é que não vem os 2% do território do Algarve? Quer dizer, podia ser o Algarve todo. O território abrangido para o Algarve foi na ordem dos 111 mil pessoas. O território correspondente onde habitam 111 mil pessoas. Portanto, se retirarmos 2 mil aqui ou 3 mil nesse Algarve Central, facilmente conseguimos incluir o território de Castramarim. Claro que tenho o mesmo pensamento para Alcotim, claro que tenho o mesmo pensamento para Algesur e para Vila do Bispo e, portanto, serei solidária numa proposta mais harmoniosa e Tavira também, porque, pese embora tenha Cachopo, tem aqui uma zona interior ainda bastante grande, onde, inclusive, tem espaços para instalar empresas, penso eu. Isto é uma medida para as empresas. A minha postura e pensamento é que às vezes pode o município não ter financiamento nenhum, desde que haja dinâmica empresarial no território. Portanto, este mecanismo prejudica de grande maneira a instalação de empresas, o desenvolvimento. Um hotel instalado na freguesia de São Clemente vai ter um apoio até 40%. Um hotel instalado em Almada do Douro não tem esse apoio. Portanto, eu acho que não podemos aceitar isso. Uma central fotovoltaica instalada neste Algarve, mancha de óleo central, que é litoral, que é uma mancha de óleo que passou ali a Serra do Caldeirão, terá apoio, este não terá apoio. Portanto, é muito ligado às empresas, mas nós, entidades públicas, temos de estar muito atento naquilo que influencia as dinâmicas do nosso território. E esta aumenta a assimetria regional, sem dúvida, e o afastamento ainda maior àquilo que é o Algarve rico. Bem, penso que estamos de acordo com este documento e que se remeta para a Assembleia Municipal. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Está fim a ordem de trabalhos. Sr. Francisco Lopes, antes de mais, agradecer o seu livro e felicitá-lo pelo lançamento desse livro. Tenha a bondade. Congratulo-me de facto que as reuniões tenham passado aqui para este salão nobre, porque também eu guardo boas recordações deste espaço. Recordo-me quando era estudante e as minhas férias grandes eram passadas aqui, porque o meu pai, com 3 filhos a estudar em simultâneo, a vida era difícil, ele tinha que realmente oferecer alguma coisa para ajudar a comprar os livros que tinha que estudar. Depois também dizer que na última intervenção da anterior reunião não obtive da vossa parte grandes respostas. Talvez porque os assuntos eram de tal maneira evidentes que uma justificativa para o explicar seria da vossa parte complicado, e aceito isso. Contudo, ainda queria voltar ao assunto das obras junto à Casa do Sal, porque fui acusado que vinha para aqui dizer inverdades, e eu dei-me ao trabalho de tirar uma fotografia, trago aqui depois, vou-vos dar. Isto não parece, mas é a vala. Não é o esgoto, é a vala. E como podem ver, aqui no final, a saída do escoamento das águas pluviais está a uma cota muito baixa. Eu presumo que isto vai, no futuro, trazer problemas, dado que, como eu vos disse também, aquela zona que era a ilha, nas marés vivas, esta vala vai também encher-se. Tenho também pena de não poder manifestar-me sobre agora o sucedido, porque não posso comentar o que é tratado aqui nestas reuniões de Câmara, que é uma pena, porque também teria alguma coisa a dizer. Depois, para finalizar, dizer-vos que quando eu faço alguma intervenção, faço não por ser da oposição, ou ser do Partido Socialista, ou ter outros fins que não esse, até porque já vos disse, já descansei a senhora Vice-Presidente que não serei candidato a nada aqui nisto, portanto não serei uma ameaça,
Por acaso, quando eu estava cá, o Presidente da Câmara era o Sr. Capitão Lino. Eu, como sou capitão, também podia ter realmente o perfil para poder ser Presidente de Câmara, mas não sou. Não serei de certeza absoluta. Mas estava a dizer que a minha preocupação é como munícipe. E preocupa-me que, e há algumas críticas que eu faço sobre a vossa gestão em termos dos dinheiros gastos, que não focam naquilo que eu acho que é fundamental, que é, de facto, a supervisão da rede de águas. Eu não sou contra o Castro Marinense, nem o Clube de Pesca de Altecaça, não sou contra isso. Agora, preocupa-me que já na última sessão foram aprovados 50 mil euros de subsídios para o Castro Marinense, onde não vejo naquela instituição nenhum evento que sirva para angariar alguns fundos. Até poderia ser... repare que eles recebem 550 euros do aluguer do ginásio que está por baixo. Também podia, eventualmente, os 350 euros que a Vodafone paga do espaço da antena que tem no ginásio, também podia servir para o Castro Marinense. Agora, 50 mil euros, onde eu quero ser sócio, já disse, quero ser sócio, eu não sou sócio. Aquela coletividade está sempre fechada. E como dizia o filósofo chinês, o Lao Tse, não devemos dar o peixe ao homem que tem fome, devemos dar a cana para ele pescar. Porque o peixe, ao fim do dia, acaba-se. E com a cana ele pode pescar durante mais tempo. Por isso, sendo a minha preocupação, de facto, as obras da rede de águas, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, julgo que o projeto está feito, julgo também que deverá estar feito o caderno de encargos, até porque, sendo uma obra daquele valor, não sei se não será necessidade de haver concurso internacional, não sei. E gostava também de saber se o empréstimo ao banco de 1,5 milhão de euros já foi feito, já foi concedido, e já agora também para quando está previsto o início da obra ali naquela rua do Poço. Depois, dizer que eventualmente me vou ausentar da minha residência por uns tempos, mas estarei muito atento, onde estiver, irei assistir às vossas reuniões e a intervir. O que eu peço ao Sr. Presidente é que, naquele e-mail que o Sr. dá, em que é possível colocar questões a vós, que também nas reuniões responda a essas questões. Eu, como eu disse, enquanto cá estive, nunca mais usei o Facebook, porque acho que é aqui que devemos colocar as questões. Também gostaria de ouvir as vossas respostas nestas sessões e desejo-vos tudo de bom para vocês e que façam, de facto, um bom trabalho em prol de todos os cascos marinenses. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, Sr. Francisco Lopes. Acima de tudo, temos e devemos estar à altura da memória destas pessoas que estão aqui à nossa volta. As suas intervenções são sempre bem-vindas, nomeadamente quando discordam deste Executivo. Eu gosto de ouvir outras opiniões e não pessoas que só dizem amém a quem está no poder. No que diz respeito ao Castro Marinense, permita-me que discorde de si, Sr. Francisco Lopes. O Castro Marinense desenvolve... tem quase 150 jovens a praticar desporto. O desporto, para mim, é de uma importância extrema. Eu, como médico, não encontro nada melhor para afastar as crianças, os jovens, das toxicodependências, do tabagismo e do alcoolismo do que o desporto. Portanto, para mim, o Castro Marinense desenvolve um trabalho ímpar e insubstituível. Se quer que lhe diga... O Castro Marinense também, por exemplo, procura outras receitas, nomeadamente explora o parqueamento automóvel nos dias medievais, além de ter vários sponsors. Portanto, vários patrocinadores. Eu sei que neste momento já tem uma dezena deles, não é? Portanto, a Câmara não é o único suporte financeiro do Castro Marinense. Eles desenvolvem esforços noutros sentidos. A senhora vereadora quer responder no que diz respeito. Está acompanhado de perto a obra da envolvente, quer responder? Também muito boa tarde, Sr. Francisco. Agradeço o livro. Tenho pena não termos sido convidados para tão importante ato da apresentação do livro, que estaria lá com muito gosto. E dizer-lhe sobre as obras e do que fala. A questão que levanta, como deve imaginar, é uma questão acompanhada pelo conhecimento do projetista, pela fiscalização e pela Unidade de Obras Municipais de Manutenção. Mas há uma coisa que é da vida.
o nível freático e o nível da água não pode passar por cima da nossa cabeça e trespassando o nosso corpo, não é? Portanto, há uma força maior que é a água e o nível da água. Aqui, Castro Marim é uma zona que tem muitos problemas e terá sempre muitos problemas, porque o nível da água é aquele que todos conhecem e historicamente sempre conhecem. Por isso mesmo existe uma entidade que até nos está a querer subtrair grande parte da pouca área urbanizável da vila e está a querer limitar em absoluto as novas construções ou intervenções na vila. É claro que isto leva-nos a questões mais profundas, e porquê entre a Vila Real de Santo António e tal, mas isto está um plano setorial, está em discussão pública, que eu aconselho que leia, que já vi que é uma pessoa atenta, que é um plano setorial para as zonas, as bacias hidrográficas do país, e a nossa, penso que é a 8 ou a 7. E que nesse plano vai verificar o que é que dizem os estudiosos e o algoritmo de análise do nível das águas. Nós temos que trabalhar sempre para minimizar os impactos, mas contra a natureza não conseguimos lutar. O meu pai ensinou muitas vezes uma coisa, que Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a natureza nunca. E isso nós não vamos conseguir dizer em absoluto que nunca haverá um problema. Agora, se fosse um erro e foi pedido para verificar no seu primeiro alerta, está a ser cumprido o projeto, está a ser verificado, está a ser acompanhado, se fosse um erro, obviamente teríamos a humildade, em primeiro lugar, os técnicos, de proporem a sua correção. Claro que é um projeto nas circunstâncias que existem, as condições físicas que existem, e, portanto, não podemos garantir em absoluto que não haverá, num momento de muita água, num momento de marés vivas, que haja problemas com a água na vila de Castro Marim, como existe em Tavira, como existe em Albufeira, como existe em Vila Real de Santo António. Mas, depois do seu primeiro alerta, pedi especificamente para ser verificada alguma coisa em concreto que poderia não estar a ser devidamente acautelada. Foi garantido, mas sempre com esta reserva, que há condições naturais que a gente não consegue ultrapassar. Agradeço o alerta. E sobre a obra do Lar do Poço, aquilo que já tínhamos o projeto fechado, aquilo quando se pensa que está fechado, há sempre coisas de última hora, que aquela rua tem particularidades difíceis, exemplos, as caixas de recepção do esgoto das pessoas estão dentro das casas, umas cotas muito mais profundas, os contadores de água também, e isso teve que levar ali uma afinação, mas quero acreditar, porque temos trabalhado muito e tenho pressionado muito, e às vezes até me torno um bocadinho insolente, sim, com os serviços, para que a obra seja lançada ainda este ano. Sim, senhor. Se estiverem de acordo, vamos aprovar em minuta os pontos todos por unanimidade dos presentes. Portanto, agradeço a presença de todos e até à próxima.